Desvendados. Olá, eu sou Guilherme Tavares e este é o Desvendados, o podcast do Grupo Tocato. E se eu te dissesse que o governo disponibiliza, de graça, uma das matérias-primas mais valiosas existentes nos dias de hoje? Segundo a Controladoria Geral da União, a CGU, o portal de transparência do governo federal recebeu mais de 23 milhões de acessos em 2023, um recorde histórico que mostra que o crescente interesse da sociedade e das empresas pelas informações governamentais vem a cada dia se tornando valioso e uma matéria-prima importante para a tomada de decisão, seja ela no governo ou seja ela no mundo privado. Se 23 milhões de acessos aconteceram em um único ano, é porque há valor extraído dessas informações e desses dados, seja o cidadão, jornalista ou alguém fazendo alguma inteligência de mercado. No episódio de hoje, essa série especial que estamos fazendo para esquentar o DWX, o Data World Experience, o evento, ou o maior evento de inteligência artificial e dados da América Latina, que acontece em Florianópolis agora em março, e você está convidado a estar conosco no evento, nós vamos falar de algo super valioso e talvez, muitas vezes, subestimado pelas empresas e que você pode ter acesso gratuitamente: os dados gerados pelo governo. E aqui é importante destacar que no nosso papo, a gente não está falando só sobre fiscalização. A gente está falando de algo muito maior do que isso. Nós vamos falar sobre construir, sobre inovar e sobre fazer algo disruptivo. Porque, afinal, se a gente tem um governo cada vez mais assertivo e orientado a dados, nós, como cidadãos, também recebemos isso de volta em qualidade de serviço prestado para a sociedade. E eu não vou falar sobre esse tema aqui sozinho, pelo contrário, vou trazer duas pessoas super especiais para compartilhar conosco esse episódio de hoje. Eu quero trazer aqui para a mesa o CIO da ANAC, Fernando Mitkevich. Seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigado, Guilherme, aí, pela oportunidade, ainda mais para falar de um tema tão importante como esse aí. Vamos juntos nessa conversa. Muito bom ter você conosco, Fernando. Quero trazer também para a nossa mesa o líder de pré-vendas do Grupo Tocato, Gilberto Costa. Olá, Guilherme. Olá, Fernando. Pessoal que nos ouve, muito bom poder participar desse papo. Afinal de contas, aí, os dados públicos são uma grande riqueza. Vamos juntos explorar. Legal, Gilberto. Eu tenho certeza que nosso episódio de hoje vai ser extremamente rico e que o nosso ouvinte vai sair daqui com bastante conhecimento. Sejam bem-vindos aí ao nosso episódio, seja a nossa mesa ou seja os nossos ouvintes. Eu queria colocar já uma primeira grande provocação para a nossa mesa, para a nossa discussão, que é a famosa mina de ouro. Muita gente no passado falou, e a gente ouviu muito isso na boca de muitas pessoas e também em vários posts em Instagram ou mesmo no LinkedIn, que os dados são o novo petróleo. Mas muitas pessoas não estão enxergando ainda os dados como essa mina de ouro, fonte de uma riqueza inexplorável de uma maneira geral, mas que pode trazer muita coisa boa para o governo ou para as empresas em geral. E dados governamentais também são essa mina de ouro, porque ela também nos traz muitos insights. E eu queria que vocês dois, e aí fiquem à vontade para começar um ou outro, me falassem um pouquinho sobre a Lei de Acesso à Informação, a LAI, porque ela é uma política que já existe há um bom tempo, mas que poucos conhecem e que ela obriga ou ela pede, pelo menos, para que as instituições governamentais exponham ou deixem alguns dados públicos. Como funciona a LAI hoje? Para que ela veio? Para que ela foi trazida para a nossa sociedade? A LAI é uma lei importantíssima, né, que traz aí a obrigação do governo de abrir dados, então não é uma discricionalidade, né? Nós temos como servidores públicos essa obrigação de sermos transparentes em tudo que a gente faz, né? E o que está por trás dessa mentalidade é que se a gente é transparente, a gente ganha, né, a possibilidade da supervisão da própria sociedade no aprimoramento das políticas públicas, né? E isso é muito importante, porque é um reconhecimento de que os problemas, né, são muito complexos e não vai sair só da cabeça, né, dos servidores públicos a solução para todos os problemas do país. Então, ele incentiva a cocriação,
né, a participação da sociedade no desenho, no monitoramento, no aprimoramento das políticas públicas, né? Então, é uma lei importantíssima. O Brasil é destaque assim, internacional em termos de abertura de dados, né? Então, e especialmente aí ao incentivo não só à transparência ativa, né? Tem lá toda a parte de transparência reativa, né? Quando o cidadão vai lá e peticiona um pedido de acesso à informação, mas também ao fomento muito forte à transparência ativa e à abertura de dados, que aí a gente vai mergulhar mais aqui, mas é a possibilidade da gente ter acesso mais granular, né? O raw data, né? O dado mais minucioso que possa ser, inclusive, usado por máquina e ser usado para fomentar a economia de dados, né? Então, é um instrumento importantíssimo que cada vez mais a gente precisa se esforçar aí para ter os nossos dados abertos. Isso vai fazer rodar essa economia de dados que é tão importante. De fato, isso é muito interessante, porque o que acontece? Nós temos aí toda essa questão de dados abertos, de dados que são voluntariamente colocados, né, pelos órgãos públicos, dos poderes aí executivo, legislativo, judiciário, mas o Fernando trouxe um ponto muito interessante, que é o nível de detalhe, não é? Que a gente chama o grão daquele dado. Muitas vezes, por exemplo, nós entramos ali no portal de transparência para olhar as despesas públicas, e ali nós vemos as despesas detalhadas num certo ponto de detalhamento que, às vezes, não é suficiente. Então, o fato de haver essa possibilidade, né, do cidadão peticionar, do cidadão dizer, eu quero saber mais, isso traz o que o americano chama de accountability, né? Então, coloca na mão do cidadão essa questão da prestação de contas, né, dos seus representantes ou dos gestores. Então, isso traz essa abertura de dados nos mais diversos níveis, no nível de detalhe, que às vezes não é possível abrir para toda a sociedade um detalhe tão específico, já de saída, mas abre-se a porta para aquele cidadão ou aquele organismo da sociedade, né? Muitas vezes são associações de classe, muitas vezes são grupos de cidadãos interessados a se aprofundarem mais na coisa, né? Então, traz essa completude a esse tesouro dos dados. Legal. Eu acho que ficou muito claro aqui para os nossos ouvintes o motivo pelo qual a legislação, né, a Lei de Acesso à Informação veio. Ela avançou e deixou de ser só uma legislação que expunha dados reativos, mas ela também traz para o cidadão a possibilidade dele ser proativo. A gente poderia ser audacioso e trazer um pouquinho de ousadia na minha pergunta barra afirmativa e dizer que o Brasil trouxe inovação no momento em que a gente colocou para o cidadão a possibilidade dele peticionar e de maneira proativa interagir com o dado? Bom, puxando aqui, Guilherme, eu entendo que sim, né? O Brasil foi um dos pioneiros aí nessa agenda de abertura de dados. Então, nesse sentido, eu acho que acompanhamos a inovação, né? Um movimento, fomos pioneiros nesse movimento. Mas eu acredito que a inovação maior é a gente ser proativo, né? É a gente conseguir, em última instância, interoperar no ecossistema que a gente atua, né? Inclusive com órgãos, com entidades não governamentais, né? Acho que esse é o futuro da abertura, né? É o tal do governo como plataforma, né? Onde a gente sai daquela posição de balcão para uma posição proativa de articular, inclusive com entes não governamentais, a solução para os problemas públicos, né? Eu acho que essa, né, já estamos falando, a LAI, né, já tem aí mais de 15 anos, já chegando a 15 anos, então talvez estejamos nessa fase de olhar para essa próxima fronteira, né? Exato, Fernando.
Até quero aproveitar o teu gancho de falar que existe já esse desenvolvimento aos poucos, dando bons passos, né, talvez até largos passos pelo avanço da tecnologia que a gente vê hoje dentro do governo também, do governo se tornar uma plataforma, onde você vai trazer iniciativas privadas para dentro dessas análises e da exposição de tudo isso, com o intuito de melhorar tudo aquilo que a gente vivencia hoje, seja um serviço prestado pela própria iniciativa governamental ou pela iniciativa privada em si. E aí, para isso, eu quero tentar trazer agora, levar o nosso papo e trazer o ponto de vista também, tanto teu quanto do Gilberto, pelo assunto, sobre as oportunidades de negócio que aparecem. A partir do momento que eu tenho um dado público aberto, disponível, que ele é um dado governado, ou seja, ele existe uma higienização, uma fidelidade, uma confiabilidade na informação que está sendo exposta, aquilo começa a virar negócio para o mercado privado, né? A gente começa a ver o uso de informações de portal de transparência transformando em produtos ou em serviços que são, de uma maneira geral, juntados, né, ou que são contabilizados em uma única plataforma de consumo para facilitar o acesso a elas e são vendidos, ofertados hoje como um produto ou como serviço no mercado. Como é que vocês enxergam isso? Como é que o mundo público governamental enxerga hoje o uso privado, né, o uso, entre aspas, vendido da informação que hoje ela é pública, porém de uma maneira mais organizada ou talvez até mesmo mais analisada? Eu queria até aproveitar, pessoal, para pegar um gancho nas respostas anteriores de vocês e trazer o seguinte ponto, né? Esses dados realmente estão sendo empacotados, né, por empresas e são preciosíssimos, né? Você vê ali dados de operação da saúde, né, dos cidadãos, dados de educação, dados de execução orçamentária, né, de para onde vai a despesa, dados de fiscalização. Então, de fato, para as empresas montarem suas estratégias, para as empresas estudarem o mercado, o governo, principalmente no Brasil, ele realmente atingiu talvez um dos maiores níveis de transparência e a gente vê que as empresas, pelo menos as empresas de ponta, elas têm utilizado. Agora, queria chamar a atenção e trazer aqui para a mesa que muitas empresas ainda poderiam fazer muito mais uso desses dados. Parece que isso não está no radar da maioria das empresas. Quem sabe porque essa questão de associar o governo, né? Governo mais empresa é igual a empresa de grande porte. Mas não, né? A empresa média, ela também, se ela atua num determinado mercado, ela precisa saber como é que está o desempenho das escolas para contratar mão de obra, como é que está o desempenho da saúde para ofertar produtos de saúde, como é que está o investimento público para aproveitar oportunidades de obra ou até para localizar melhor, né, as suas lojas, as suas filiais. Então, eu percebo que do lado das empresas de médio porte, está faltando ainda muito de utilizar esses dados públicos. E do lado do cidadão, queria trazer essa provocação para vocês também, por uma falta de alfabetização em dados do cidadão comum, a gente não vê o cidadão explorando essa riqueza, ou seja, levantando os dados nos portais de transparência, batendo na porta dos gabinetes, né, das autoridades, dos seus representantes no legislativo, municipal, estadual e federal, com dados, né, em vez de ser apenas com queixas, né, e trazendo, olha aqui, esse dado mostra que isso aqui está errado, como é que se gasta esse volume de dinheiro nesse item de despesa, se essa cidade está faltando o básico, né? Então, eu vejo que está faltando isso, né? E o cidadão não pode deixar isso só para a imprensa e só para os órgãos de classe, né? É necessário que o cidadão busque essa capacitação e essa postura mais ativa, né? Nesse relacionamento com o governo por meio dos dados. Reagindo aí à tua pergunta, Guilherme, os dados eles são o combustível da economia digital, né? Então, essa reutilização de dados que você comentou, ela não é só natural, quanto ela é desejada, né? Então, tem um estudo da União Europeia, né, sobre o mercado de dados, a economia de dados na União Europeia, que a gente teve a felicidade deles terem feito uma análise do Brasil ali para comparar
com a própria União Europeia e outros países, e lá foi estimada, né, a economia de dados em 23 bilhões de euros, se não me engano, algo que hoje em reais dá 140 bilhões de reais, mas percentualmente em relação ao PIB, o Brasil está abaixo desses países comparados, né? Acho que era China, Estados Unidos, União Europeia, acho que tinha mais algum que me falha aqui a memória. Então, a gente, na verdade, precisa incentivar cada vez mais essa reutilização, né? Então, não é problema nenhum, né? Na verdade, desejado, né? Quando a gente fala aí de startups, né? É o combustível delas para elas se desenvolverem, né? O maior desafio das startups é conseguir dados, né? Para tracionar ali os seus produtos digitais, e o governo poderia ser um incentivador, ele pode ser um incentivador quanto mais ele compartilha dados, e esses dados precisam circular, né? É interessante na fala do Gilberto o outro lado, né? Ou seja, o governo precisa continuar compartilhando, mas a gente percebe que ainda há um uso, talvez, que não aproveite a potencialidade desse compartilhamento que existe, né? Eu trabalho com dados abertos desde 2015, então tem um pouco mais de 10 anos, participei de um dos primeiros planos de dados abertos aí do governo federal, né? E às vezes a gente tem, de dentro do governo, uma sensação de um esforço muito grande para, às vezes, um uso muito pequeno, né? Então, já há 10 anos desse processo, o esforço é bastante grande, né? Então, isso é muito importante também, né? Os órgãos têm um desafio de conseguir captar da sociedade quais são os dados de maior valor, né? Então, muitas vezes isso vai um pouco na tentativa e erro, e eu acho que se a gente conseguir azeitar essa máquina, né? A gente conseguir reduzir essa simetria de informação, eu acho que a gente consegue aí desbloquear esse valor, né? E outro ponto, né, que a gente percebe também nesses movimentos, especialmente da União Europeia, é o avanço para o compartilhamento de dados não abertos. Então, a União Europeia já trabalha, né, com a possibilidade de ofertar dados restritos que ensejam o consentimento do cidadão, né, e desbloqueando uma outra categoria de possibilidade de desbloqueio de valor da economia de dados, né? Então, essa é outra fronteira que eu entendo que já está aí passando da hora da gente começar a pensar, né, em aprimorar, inclusive a LAI, nessa visão de governo como plataforma, um governo permeável, integrado, né, interoperável, inclusive, com o setor não governamental. Ótimo. Eu até gostaria de adicionar uma informação aqui para todos os nossos ouvintes. O governo preza tanto pela informação e pela entrega do dado público hoje, ou dado aberto, de uma maneira estruturada, que existe hoje um portal, dados.gov.br, onde os clientes, sejam eles cidadão ou empresas que estão monetizando e capitalizando isso através de startups ou outras iniciativas, você pode encontrar um catálogo de dados brutos, onde você faz a sua análise, os seus cruzamentos de uma maneira bem flexível, leve, com acesso a tudo aquilo que o governo hoje permite que seja público, né? Sejam eles dados econômicos, dados de saúde, dados agrícolas, então permeia por diversas frentes em si. Mas como hoje nós estamos aqui com o Fernando, responsável aí por toda a operação de tecnologia da ANAC, eu gostaria muito de trazer um pouco da visão agora de dados e da importância deles para os nossos ouvintes com a ótica da aviação. A gente sabe que a aviação civil é um setor de alto impacto hoje no Brasil, mas muitas vezes nós, como viajantes, mal percebemos o quanto estamos sendo analisados em dados o tempo inteiro, seja para garantir segurança, seja para garantir pontualidade da decolagem, do pouso, ou até mesmo para garantir a melhor experiência de um viajante
dentro de um próprio aeroporto. Então, eu queria que você fizesse um overview para a gente hoje, Fernando, da importância dos dados e como eles hoje reforçam e impactam nas decisões hoje da ANAC, fazendo esse corte especificamente para a aviação civil. Excelente, Guilherme. A ANAC tem um programa robusto aí de abertura de dados, né? São mais de 50 dados abertos, e a gente utiliza plataformas avançadas, né, para fazer todo esse processo, inclusive de autorizações automáticas, né, disponibilização não só dos arquivos aí que podem ser baixados, lidos por máquina, mas até apresentando, inclusive, possibilidades de visualização deles em painéis, né? Então, isso é a vida da ANAC, como você bem comentou, tem dados de passageiros, tem dados de aeroportos, dados de aeronaves, de profissionais da aviação, de uso de slots nos aeroportos, né? Dados, por exemplo, que são extremamente ricos, né? Da relação do consumidor, né, do passageiro com as empresas aéreas e a atuação da ANAC nessa frente. Então, nessa agenda de dados abertos, a ANAC é muito madura, né? E como eu comentei, a gente acabou de publicar o nosso novo plano de dados abertos para mais 2 anos de abertura, e a gente sente que chegou ali já num platô com o desafio de fomentar mais esse uso, né? A gente tem um esforço muito grande de manter essa operação, e para nós a gente está nessa fase, né? Como é que a gente promove mais o uso desses dados? E eu queria destacar que a agenda de dados na ANAC vai muito além dos dados abertos, né? Então, como eu comentei, dados é o combustível da transformação digital. Então, nós temos várias iniciativas, né? Um programa de governança de dados bastante robusto, com integração dos dados estratégicos no Data Lake, né? Iniciativa, como um programa de interoperabilidade, onde a gente mapeou todos os dados externos à ANAC que são de interesse estratégico da agência, e a gente abriu frente de negociação com esses órgãos, né? Utilizamos lá o programa Conecta GovBR para acessar os dados que já são ofertados por default, mas fomos atrás também de negociações bilaterais para dados que não estão disponibilizados no Conecta Gov, e tratando isso como um programa efetivamente estratégico, né? E além de toda a agenda de IA que leva essa discussão para outro nível, né? Então, nós temos uma estratégia de IA, né? Acho que é a primeira lançada no governo federal, publicada ainda em março do ano passado, vai fazer 1 ano a nossa estratégia de IA, onde a gente, né, analisa, inclusive, esse aspecto, né? Qual o impacto da IA na demanda por governança de dados, né? Na verdade, a gente fala que vai além do dado, né? A gente agora tem que chegar no nível do conhecimento, né? Então, quando a gente fala de treinar um agente, a gente vai além só da gestão de dados, gestão da informação, né? Como é que a gente ensina o know-how, né? A gestão do conhecimento, a parte cognitiva. Então, isso leva a um outro patamar, a discussão de governança de dados, se é que a gente já não tem que pensar em governança do conhecimento, né? E, para fechar, a ANAC, numa nova estratégia digital, publicada em 2024, a gente traçou uma meta ambiciosa de ser referência em serviços digitais. E a gente colocou uma meta para nós de alcançar a liderança do ranking de serviços digitais do governo federal, com uma série de medidas para isso. Criamos startups internas, criamos um novo modelo de design de serviços digitais centrados no usuário, mas também uma nova arquitetura que coloca a questão de dados no centro, né? Então, nós criamos um barramento de dados e microserviços para ali abstrair toda aquela complexidade de múltiplos sistemas, múltiplas bases. O nosso Data Lake é o centro desse barramento, e com isso a gente está reorquestrando a jornada dos usuários acima dessa camada, né? E com isso lançamos um super app, né, no final de 2024, onde a gente está ali progressivamente acrescentando novas jornadas, né?
E com esse movimento todo, a gente já alcançou a liderança desse ranking. Nós subimos 75 posições em 20 meses até alcançar a liderança. O nosso Super App é nota 5 na Google Play, 4.9 na App Store, né? Ganhamos diversos prêmios aí de inovação, porque a gente usa os dados para ofertar serviços de forma proativa e personalizada, né? Então, com os dados, a gente consegue saber a realidade personalíssima de cada usuário, né? A chamada personalização em massa, e com isso a gente ofertar serviços totalmente aderentes à realidade própria daquele cidadão e gerar, por exemplo, no nosso MVP do Super App, emitir a CHT, né, que é o equivalente da CNH para o setor de aviação, emitir automaticamente sem intervenção humana. Então, acho que aí a gente, desculpe ter alongado, mas a gente, para mostrar a envergadura do nosso programa de dados e a importância dele numa estratégia maior. Imagina, não é nenhum problema ter alongado. Até o nosso ouvinte, acho que ficou surpreso aqui com tudo que você trouxe. Eu, particularmente, já acompanhei de perto algumas iniciativas dentro da ANAC e também sigo surpreso pelo que você está trazendo aqui adicional. E reforço o convite para todos os nossos ouvintes, tanto Gilberto quanto Fernando, estarão no DWX 2026, agora em março, trazendo ainda mais profundidade para aquilo que nós estamos colocando aqui, trazendo mais casos de uso da ANAC, olhando para o protagonismo dos dados, que é algo que há 2 anos a gente vem falando para o mercado. Protagonizem seus dados, coloquem eles no centro e coloquem outras camadas, como se fosse numa espécie de cebola, adjacentes a isso, mas o seu dado precisa ser o seu protagonista. Caso contrário, você vai tomar decisões distintas e muitas vezes erradas, você vai utilizar do hype da inteligência artificial e fazer uma bola de neve de erro ou uma bola de neve de acerto, 50%, 50 para um lado, 50% para o outro, se você não tiver isso estruturado. Eu imagino a dor que vocês estão vivendo hoje, Fernando, do uso da IA dentro dessa crescente que vem aí para o cidadão, para o usuário final, mas certamente com menos dores no dia a dia pela sua estruturação, pela forma como vocês já enxergam aí a centralização dos dados como um todo. E queria trazer só uma provocação aqui, que você começou a falar aí no finalzinho da sua fala, os dados hoje que são expostos ou que são públicos de uma maneira geral da ANAC para o cidadão, eles são capazes de fazer com que a iniciativa privada pense em criar algum produto, em desenvolver algo disruptivo para uma logística ou um serviço de logística, para um turismo desenvolver algum tipo de serviço diferenciado, entendendo como funciona a experiência do passageiro ali que está em trânsito durante esse seu momento de deslocamento na aviação, e também adicionar isso, como funciona a LGPD dentro de tudo isso, visto que você trouxe bastante a personificação na sua fala, né? O quanto isso é sensível e granulado a ponto de você personificar. Como é que a LGPD está no meio disso tudo também? Bom, primeiro assim, os dados que a gente abre, né, eles são anonimizados, então isso aí é uma prerrogativa aí, né, da abertura de dados. E a gente tem um processo de inventariado dos dados, fazendo a classificação da sensibilidade deles, né, para que a gente, né, não abra um dado que não pode ser aberto, né, um dado pessoal, um dado sensível. E essa questão da personificação, né, ele está ali mediante toda a proteção da escolha, né, do usuário. Então, quando ele vai solicitar, por exemplo, um processo, né, da sua licença, né, como piloto, que é o caso hoje das jornadas que a gente tem no Super App, né, a gente está ali dentro de uma política pública, né, a ANAC tem que ter os acessos, né, e ele tem que consentir a ter acesso a esses dados para que a ANAC possa fazer as avaliações para emitir a licença dele, né? E aí a personificação se dá nesse contexto. Então, para você ter uma licença, obter uma licença de piloto, o processo é um pouco parecido com o da CNH, né? Onde você vai lá, estuda, né, a parte teórica, faz uma prova teórica, depois faz um curso prático, faz a prova prática, faz uma avaliação clínica, né, até que você habilita todos os requisitos, né, para ter a sua CHT ali, o seu chamado brevet, né?
E esse processo antes ele era todo fragmentado, né? Então cada etapazinha desse era uma transação desconectada, né? O usuário era o integrador de dados, digamos assim. E com o Super App, ao criarmos esse barramento de serviço, à medida que ele faz cada transação dessa, isso já vai sensibilizando o barramento, e quando ele entra no Super App, ele não só está ali já sinalizado que ele concluiu aquele requisito, mas inclusive a gente orienta ele proativamente qual que é a próxima etapa, qual que são as ações recomendadas, né? Que vem aí a ideia do governo proativo e personalizado. Então, isso tudo está dentro do respeito à LGPD, usando bases legais para fazer essa personificação. Ótimo. Eu queria trazer o ponto de vista de vocês também para tudo isso que nós estamos conversando, mas tentar trazer agora para um impacto mais municipal, mais regionalizado. A gente está falando de ANAC, que tem um impacto numa esfera federal, que sem dúvida nenhuma impacta aeroportos, mas que tem uma iniciativa e uma camada de dados, né, gigantesca para disponibilizar todas essas inteligências. Mas o portal de transparência, dados abertos, ou iniciativas de dados também nas secretarias de segurança pública, nas secretarias de saúde, trazem vantagem competitiva também para municípios, também para estados, né, numa menor granularidade de dimensão geográfica. Qual que é o ponto de vista de vocês aí com nessa visão? Qual que é o impacto, qual é a vantagem competitiva também para municípios? Eu vejo que o impacto, por exemplo, começando pela área de saúde, nós podemos pensar até no impacto de vida ou morte, né? Não sei se vocês conhecem alguém que já precisou do sistema público de saúde e qual é, além da necessidade, da emergência, qual é o maior medo do cidadão? É saber aonde ir para ser atendido de primeira, né? Então, é muito comum, por falta de dado, né? Falta de informação, falta de dado, o cidadão procurar uma unidade de saúde, por exemplo, que não está equipada, que não está preparada para atender aquele problema. Então, aí começa aquela peregrinação, né? Vai para lá, vai para cá, e isso é um extremo, né? É um caso de vida ou morte que poderia ser solucionado com o fluxo de dados. Isso que o Fernando colocou, que a ANAC já atingiu, por sinal até parabenizar pelo mecanismo de incentivo, né, que moveu a ANAC. Nós queremos ser os líderes do ranking. É importante, né, que as nossas agências governamentais tenham essa mentalidade de empreendedorismo, né? Queremos, né, chegar ali e ter essa competição saudável, né, e cada um buscando melhorar. Então, esse é um exemplo de vida ou morte que acontece no município, né? Porque, como é bem dito, na esfera orçamentária, federal e estadual não é onde as coisas acontecem, né? As coisas acontecem no município. Então, é ali no posto de saúde, na unidade de pronto atendimento, a UPA, né? No hospital especializado, que a gente vê. Então, a gente tem esse exemplo de vida ou morte, e, por outro lado, a gente tem exemplos que não são tão impactantes assim para viver ou morrer do cidadão, mas que você tem ali mecanismos econômicos, como, por exemplo, a educação, o desempenho dos alunos, né? Então, onde as empresas vão buscar seus bancos de talento, né? Então, tem a Secretaria de Educação participando. Você tem ali os dados da Secretaria de Administração mostrando as licitações, as compras, né? Então, os produtos, o banco de preços, né? Para o cidadão poder fiscalizar. Você tem ali os dados tributários, né? Que o sigilo tributário impede de você saber o movimento de cada empresa, mas você pode saber o movimento de arrecadação, o movimento por atividade econômica, para ver aí qual é a vocação daquele município, daquele estado, não é? E também, por que não, os dados de assistência social, né? Afinal de contas, a ideia da assistência social é que ela vá diminuindo e não aumentando, né? Então, se a gente deve medir, né, a prosperidade de um lugar, se esse lugar consegue cuidar de quem ficou para trás, mas se isso vai trocando benefício por emprego, né? Então, onde a gente pode acompanhar isso também com os dados de assistência social. Então, eu vejo que no município, né, nas prefeituras, nas secretarias municipais, isso é bem mais impactante na vida diária do cidadão, até do que
federal e estadual, embora, claro, há uma repartição de recursos, né? Recursos federais, um percentual vai para o município, recurso estadual também, um percentual vai para o município, que é onde as coisas acontecem. Emendando aí na fala do Gilberto, que foi sensacional, né? E concordando em gênero, número e grau com ela, se tem benefícios para as políticas públicas federais, para as municipais, então o impacto de usar dados, né, é gigante, né? Como o Gilberto comentou, é onde o município é onde as coisas acontecem, né? Onde as necessidades são prementes ali no dia a dia, né? Então, desde a saúde, como bem comentou o Gilberto, onde é que está o posto mais próximo, ele atende a minha especialidade ou não, como é que eu gerencio as filas, né, desses postos de saúde, como é que a gente usa dados para trabalhar as políticas de segurança pública, e aí vai longe, né, até conectar emprego à oferta, né, oferta de emprego a quem está buscando. Então, tem muitas possibilidades e, inclusive, impulsiona, a gente tem o potencial de impulsionar muito fortemente esse governo proativo e personalizado que eu comentei, né? Então, eu acompanho muito ali o pessoal da Prefeitura de Recife, por exemplo, conheço a galera lá e eles têm feito um trabalho brilhante, assim, dessa abordagem proativa, né? Então, só um exemplo aqui, que é relativamente simples, mas muito impactante, né? Quando a pessoa completa 60 anos, ela recebe proativamente a sua carteirinha ali do idoso, né? Para ela poder é, estacionar, né, nos locais permitidos para idosos e aí acessar diversas políticas públicas do idoso. Então, esse é um exemplo, né, simples em que a gente impulsiona a política pública, e tem vários exemplos lá que eles estão adotando para simplificar a vida do cidadão ali onde as coisas acontecem, né? Então, não há... E agora, imagina Nayá, né? E já fazendo spoiler da minha palestra lá no evento, eu vou falar da ideia de um governo digital agêntico, né? Que precisa de dados para ter contexto, né? Para a gente ser multimodal, né? Então, numa conversa, né? No WhatsApp, o cidadão falar que está passando mal de determinada coisa, aquele agente de governo já entende, já direciona ele para um local, ele compartilha o endereço dele naquela conversa, né? A ideia da multimodalidade, da contextualidade, e a oferta do serviço ali se dá de acordo com o contexto personalíssimo dele, e ele vai dizer, ó, você vai ir para este local aqui, e você joga isso no teu Waze e vai embora, né? Então, ali, se tem um lugar onde esse negócio vai ser impactante, é nos municípios. Legal, simples o teu exemplo, mas de um impacto gigantesco, né? Até mesmo pela facilitação aí de um idoso receber essa documentação sem precisar passar pela burocracia, pelo deslocamento da solicitação dessa documentação. É o que a tecnologia está trazendo para o cidadão, como a gente abriu o podcast de hoje falando, a importância do governo entregar essas informações, pessoas analisarem, startups analisarem, devolver tecnologia para o governo, porque nós, como cidadãos, no final do dia receberemos isso como um serviço com uma qualidade melhor prestada, com iniciativas melhores entregues para a gente. Pessoal, antes de encerrar, eu quero propor uma reflexão final com o nosso quadro Espelho Digital. Aqui, a ideia é que eu traga para vocês três perguntas ou três reflexões que a gente pode ter a respeito da temática que a gente abordou, de estratégia de dados, entendendo fonte externa, entendendo fonte interna governamental, como isso tudo funciona hoje, e que vocês possam, ao olhar para um espelho, tentar entender qual reflexo as empresas poderiam ter de um governo digital ou da digitalização de ouro que vive hoje as nossas instituições governamentais. Então, eu queria que vocês trouxessem para mim aí um reflexo positivo. Ao olhar para o tema de hoje, no espelho, que reflexo positivo as empresas ou o governo pode extrair daquilo que a gente está falando hoje? O reflexo positivo é essa troca, né, de valor. Então, tanto para o governo, quando ele publica os dados
ele acaba habilitando que a sociedade contribua, né, com a própria avaliação e contribuições à política pública, e, do outro lado, as empresas, as organizações não governamentais que acessam esses dados se beneficiam desenvolvendo negócios, né, desenvolvendo estudos, desenvolvendo uma série de benefícios aí para a sociedade. Acho que esse ganha-ganha é o grande reflexo positivo, no meu entender, sobre a agenda de dados abertos. Legal. E, Gilberto, para ti eu queria fazer um reflexo invertido, um reflexo distorcido. Aquilo que os dados abertos podem fazer com que as empresas tenham informações distorcidas ou análise, na verdade, distorcidas. E o que eu devo fazer para ficar mais atento a isso ou evitar esse tipo de reflexão? Sim, é necessário que as empresas conheçam mais do funcionamento, do significado dos dados, né? Então, é muito comum a gente interpretar dados errados porque não se conhece o significado, né? Então, você vai olhar ali, por exemplo, as despesas, né? Então, a maioria das empresas não conhece como funciona o orçamento público em seus conceitos mais básicos, né? Que primeiro se reserva o dinheiro para gastar, isso tem um nome técnico. Depois se reconhece que aquele fornecedor entregou o serviço ou produto, tem outro nome técnico governamental na contabilidade pública. Em terceiro lugar, se faz o pagamento, o que não se paga é reservado num lugar específico. Então, conhecer um pouco melhor, porque senão vem decisões erradas, né? Do tipo, olha, eu já vi ali tantos milhões do orçamento que foi gasto. Não, não foi gasto, foi reservado. Não, não foi pago, foi apenas reconhecido, né? Devo, não nego, pago na data do vencimento. Então, é preciso conhecer um pouco melhor o funcionamento da coisa pública, né? Da res pública, para que as empresas não têm como sair fora da res pública, né? Então, é preciso que haja, como nas empresas se criam setores, né, de setor fiscal, para conhecer a legislação, para não declarar nada errado, não fazer nada errado, o setor contábil, o setor... É preciso também a empresa olhar com esses olhos mais específicos para tirar proveito desses dados, né? Não ser só aqueles setores que a empresa tem porque é obrigado a ter, é encarado como um custo, né? Uma despesa, né? Tem que ter isso aqui, senão vou levar uma multa. Não, eu vou pegar e criar um setor ou incumbir algumas pessoas para que elas possam tirar valor disso, mas um valor que não seja distorcido, né? De um entendimento errado que leva a decisões erradas. Legal. E aí eu queria para os dois agora olhar para esse espelho digital e fazer um reflexo do futuro. A associação de empresas privadas com instituições governamentais é o futuro dessa integração inteligente como parte essencial de uma infraestrutura ou melhoria de serviços ao cidadão? Total, né? Acho que esse é um modelo que a gente caminha para ele, que é um modelo do governo como plataforma, que eu citei aqui na nossa conversa, onde o governo sai da postura de balcão reativa para uma postura de articulação de soluções, né? E trocar dados é essencial, reduzir a simetria e fazer girar, né, todo um ecossistema que, no fim das contas, vai conectar os atores necessários para resolver os problemas públicos, né? E pensando nesse cenário futuro, inclusive conectando com o tema da minha palestra no DWX, eu vou falar sobre a ideia de um governo digital agêntico, que é exatamente a gente extrapolando essa ideia ao limite, né? Que é o impacto dos agentes de IA na experiência do cidadão, na relação do Estado com o cidadão. Então, é algo que eu tenho refletido e desenhado, criei 5 novos princípios que eu entendo que vão reger essa nova fase, alguns a gente já experimentando ali na ANAC, e vai ser uma honra compartilhar com todos essa ideia e a gente construir juntos esse caminho, né? Uma projeção, não é algo que é real, apesar de a gente já ver alguns cenários, algumas aplicações disso que eu vou comentar lá. Convido a todos a estarem lá conosco
para a gente tratar desse tema. Eu acho que essa questão do futuro, pessoal, a palestra do Fernando vai ser muito importante, porque a gente vê nessa questão do governo por agentes, Guilherme, essa superação da dificuldade de alfabetização em dados da população. Então, a partir do momento que a população pode conversar com a gente pela ferramenta de mensagem mais popular que for, né, como eles estão acostumados a conversar com seu vizinho, com seus amigos. Então, isso é fantástico. E aí eu puxo também um gancho para a minha palestra da WX, que vai ser: será que os dados dos órgãos públicos, das empresas, estão preparados, estão estruturados para responder o que os agentes vão precisar responder? Porque aí a gente sai, né, daquele universo dos painéis de análise ou dos sites de portal de transparência, onde o cidadão, deixa eu ir lá ver. Então, já tem alguns cenários montados, tal, onde agora a gente parte para um prompt, né? Tem lá um lugar para eu digitar, o cidadão vai digitar uma coisa imprevista e o dado, muitas vezes, não está preparado para responder perguntas imprevistas, porque só está colocado ali, como o Fernando falou, nos data lakes, data lake house, muitas vezes, sem essa visão de trazer todas as informações disponíveis e permitir que tudo possa ser cruzado com tudo. Então, aí tem que ter um par e passo, né? Um desenvolvimento concomitante do governo apoiado por agentes, com os dados estruturados para deixar os agentes trabalharem. Né? E até mais um episódio do podcast, né? Acho que é um tema super importante, e aqueles que tiverem disponibilidade de estar tanto na palestra do Fernando quanto do Gilberto vão conseguir fazer esse ponto e esse contraponto para aquilo que a gente falou aqui hoje. Eu gostaria muito de agradecer a presença e a contribuição da nossa mesa hoje. Muito obrigado, Fernando. Como que as pessoas podem te achar? Bom, podem me encontrar no LinkedIn, né, com alias Fernando Mitt, assim como no Instagram também com o mesmo username, Fernando Mitt, M-I-T. Ótimo. Obrigado também, Gilberto, por trazer as suas contribuições. Como que as pessoas podem se conectar a você? Perfeito. Pessoal, por meio das redes sociais da Tocato, site da Tocato, canais do YouTube, Instagram, estou sempre ali ministrando palestras e ministrando aí esse conhecimento sobre dados. Então, nos encontramos lá. E você já sabe que essa nossa conversa é apenas um esquenta para o DWX, Data World Experience, que acontece em Florianópolis nos dias 26 e 27 de março. O evento onde nós vamos falar muito mais sobre o uso e as oportunidades de dados, seja na esfera privada ou os dados públicos, como foi o nosso tema de hoje. Quer participar? Aproveite o cupom exclusivo de 30% de desconto para a compra do seu ingresso. É muito simples. Acesse o site oficial do evento, dwexperience.com.br, escolha o seu ingresso e, na hora de fazer o pagamento, insira o cupom especial para você, nossos ouvintes. Desvendados@DWX2026. Tudo junto. Desvendados@DWX e o número 26. Não perca essa chance. Se inscreva em nosso canal, adicione Desvendados aos seus favoritos e compartilhe o nosso podcast. Esperamos no próximo episódio. Desvendados,